Alô, galera, mais uma vez aqui da Livraria Vozes, eu, o professor Ronaldo Ferreira. Eu, o professor Marquinhos. E aí, falando mais uma vez sobre o medo. Ronaldo, queria falar com você hoje, começando um pouquinho sobre a fala do medo da morte, né? O medo da morte, o medo de ser traído, o medo de ser enganado, o medo de ser passado para trás, o medo da perda, né? Eu queria até contar uma historinha para você, se for possível, né? Pode. A gente fala de medo da morte, tem um mito, né? Um mito greco-romano que fala sobre a história do Pan, né? Pan, personagem mitológico, filho de Hermes, Hermes, o mensageiro, e Pan... E canalha de vez em quando. Todo mensageiro tem um pouco disso, mas vamos lá. Canalha nas horas vagas. Nas horas vagas, mas extremamente importante para a história da mitologia grega. Por favor. A questão é que Pan, ele tinha aquele formato, aquela figura grotesca em forma de homem, tinha chifres e tinha pernas de cordeiro, né? E existem duas versões sobre essa questão do Pan. A primeira versão é que ele tocava uma flauta de um som altamente melodioso, né? Ele era um cara que tinha uma sexualidade insaciável. Só um detalhe, você falou da flauta, né? E essa coisa do Pan. Na igreja, por muito tempo, a flauta, que tem esse som maravilhoso, em algumas igrejas ela foi banida justamente por achar que ela trazia essa coisa da sensualidade. Da sensualidade, exatamente. Ele era uma representação da sexualidade insaciável. Só que tinha um problema. Ao tocar esse som melodioso nos bosques, ele atraía lindas moças, e essas moças lá eram violentamente violadas e assassinadas. E aí essa ideia se espalhou por toda a região, e todo mundo tinha medo de passar pelo bosque por causa de Pan, e aí veio a origem da palavra pânico. Por isso temos grande pânico da morte. Inclusive nós temos medo daquilo que é muito singelo e melodioso. A gente desconfia, a gente sempre tem essa desconfiança. Existe uma outra versão que diz que as pessoas passavam pelo bosque, e o fato dele ser aquela figura grotesca, né? Um homem extremamente forte, rosto carrancudo, aquelas pernas de cordeiro e os chifres, e então ele emitia sons aterrorizantes. É uma outra versão, e esses sons aterrorizantes deixavam as pessoas com muito medo, e isso também deu origem à palavra pânico. A questão é que Pan é a figura mitológica que dá origem a essa coisa do medo incessante, do medo vibrante, do medo que penetra na alma, essa ideia do pânico, né? Perfeitamente. É interessante porque você tem aí a alusão à questão da morte, tanto como essa coisa que traz um aspecto de tranquilidade na música. Então até algumas pessoas, por ignorância, quando ouvem uma música clássica, dizem assim, música de enterro, né? Aquela coisa de tristeza associar a questão do enterro, e que em alguns lugares não era bem tristeza, era paz, né? Então a paz e a tristeza, elas estão bem associadas aí com essa figura da morte, da palavra cemitério, que é lugar de descanso, né? Cemitério, dormitório, né? Então a ideia do lugar de dormir. Depois vem a questão religiosa, dormir até o final dos tempos, onde todos seriam julgados, né? A parousia, etc. Mas essa coisa do medo da morte, porque também a morte é um grande enigma da humanidade, né? Essa coisa de precariedade humana. O homem não aceita que um dia ele vai chegar, findar, né? E às vezes tem todo um processo para isso, né? A doença, a velhice, a doença, e finalmente a grande verdade que iguala todos os homens, como diz o Ariano Suassuna lá no livro fantástico que é O Alto da Compadecida, né? A verdade que iguala todos os homens, independente de qualquer distinção que eles tenham em vida, né? Os homens poderosos sempre tiveram um vínculo muito forte com o medo da morte, né? Sim. Se você for lá no Egito, se você for pensar na Grécia, né? Os homens poderosos sempre tiveram um vínculo muito forte com o medo da morte. Por quê? Porque o medo da morte, não importa se o homem é muito poderoso, não importa se sou eu ou você,
O medo da morte, o medo da traição, né? O medo de ser enganado, o medo de ser passado para trás, todos esses medos refletem um grande sentimento. O medo da morte e da traição, por exemplo, é o medo de perder o controle de situações que a gente acha que as tem e não as temos. Não temos controle sobre nossa vida. Podemos terminar a gravação aqui e em poucos minutos deixarmos essa vida. Não temos controle sobre isso, né? O medo da traição também, porque assim, o medo de ser traído é o medo de perder o controle sobre uma relação. Pelo amor de Deus, a gente não tem controle sobre uma relação. A gente não tem controle, né, sobre o outro. E esse medo às vezes gera uma violência. E aliás, não deve ter o controle sobre o outro. Não, de forma nenhuma. Eu acho tão interessante essa questão da morte, muitos atribuem a ideia de que o homem vai buscar o religioso justamente com isso, né? Sim. Porque a morte se existe uma vida após morte, é lançar-se no desconhecido. Então, estamos falando aqui das questões, das certezas religiosas, mas pensar no primeiro momento da humanidade, a morte representa isso. Daí os antropólogos, quando sempre encontram lá, os arqueólogos, né, indícios dos homens mais antigos, das mais remotas civilizações, tem sempre um utensílio junto a um resto mortal, na expectativa de que aquilo tivesse alguma continuidade ou retorno, etc. Simbolizasse uma ideia de volta. De volta ou de viagem, tem isso de também. Viagem, né? Os egípcios eram muito isso, né? Questão de preparar o morto para a viagem. Atravessar o rio, né? Os gregos, a moeda para o barqueiro. Né? O barqueiro. Né? Queria levar para o Hades. Tem toda uma concepção. O livro dos mortos tibetanos, que é um dos mais antigos sobre essa questão da morte. Então, há toda uma cultura aí ligada à morte, justamente a partir deste medo do que ela simboliza. E você não ter esse controle sobre mais a sua existência. E deixar para trás a consciência, né? O Schopenhauer vai fazer uma crítica a essa questão toda desse medo da morte. Ele fala que o homem inventou todas essas questões do céu, inferno e tudo mais, para ter prolongar a vida, né? Uhum. E aí quando você começa a pensar nessa coisa, o Feuerbach também entra nessa questão, como ele não acredita em Deus, ele também não acredita numa vida após a morte. Então há várias concepções dessa questão, e essa preocupação da morte passou a ser maior preocupação até do que a vida. Sim. Mas na verdade, às vezes as pessoas ficam até chateadas quando a gente fala aqui que algumas das grandes figuras da humanidade defenderam que, não pode, Deus não existe, então não vai haver essa vida após a morte, não vai haver redenção, não vai haver retorno. Mas é válido que a gente fale que o fato de questionar isso gera outras cadeias de pensamento altamente produtivas. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que antes, muito antes, eu volto lá um pouquinho lá para a pré-história, tudo era entre vida e morte, porque o mundo era mais selvagem. Sim. Você poderia estar morto a qualquer momento, né? Então, poxa, o cara estava ali, começando a criar uma comunidadezinha, porque não se falava em estados, cidades, países, né? Nada. Então assim, o cara estava começando a criar uma comunidadezinha, começava a plantar, não sei o que, filhinho, comunidadezinha, descobriu o fogo, fica ali, caverninha, bacana. Pá! Uma trovoada. Um raio ali perto. Pô, Deus está zangado, todos estaremos mortos pela manhã. E na verdade não era isso, mas o pensamento fundante sobre essas questões veio de um cara que não tinha argumento, né? Tese, hipótese, lei, não. É o sentimento. Isso é um sentimento que vai em todos nós, né? Como o medo de cair, como o medo de fracassar, que a gente já falou aqui. Certo. E é um sentimento contínuo. O controle da vida e tudo mais, né, que você vai perdendo, porque quanto mais o homem... Vida que a gente não controla, né? E a gente tem medo de perder o controle sobre ela, tão louca isso. E a gente tem tanta certeza. Às vezes eu falo assim, brincando com os alunos, até para a semana, se eu ainda estiver vivo, meu Deus, é mais, professor. Como é que o senhor diz uma besteira dessa? Eu disse, gente, há possibilidade. As possibilidades são isso não acontecer. Gente, assim, professor, que coisa macabra dizer assim que, né? Como é que pode alguém dizer até se estiver vivo? Parece que a maior certeza é que eu estarei lá. Uhum. Graças a Deus eles têm essa fé. Mas imagine, né?
que a morte é tão certa, mais certa do que todas as outras verdades. Mas a questão aqui, no nosso tema, não é a morte, e sim o medo dela. E esse medo da morte é muito interessante porque traz a dimensão religiosa, mas também traz uma dimensão filosófica muito interessante. Porque, por exemplo, você está lá desde Schopenhauer, depois você vai à questão de Nietzsche, com a vontade de poder, depois você vai à questão de Heidegger, que é esse meditar sobre essa precariedade da vida e a certeza da morte, que pode fazer da sua vida uma vida melhor. Que é aquilo que a gente falou no vídeo anterior, de combater nossos medos para encontrar ali a nossa verdade, as nossas metas, as nossas buscas, mas também tem essa coisa do controle, e esse controle é tão forte que eu quero ter o controle além da morte. Então, se eu faço uma vida assim ou assado, eu terei lá do outro lado um controle disso também. Isso, em contrapartida com alguns existencialistas, mostra que é bem complicado, porque o Pascal traz um pouco isso, né? Quando ele é questionado, se não tiver nada depois da morte, ele dá um conselho bacana. Ele diz, você procura ter uma vida digna, porque se quando você tiver uma vida digna, uma vida boa e tal, coerente, etc., uma pessoa justa, honesta, uma pessoa bondosa, caridosa, você morrer, não tiver nada, você teve uma boa vida. Mas se tiver céu, você está no lucro. Agora, se você vive uma vida, a gente falou da questão hedonista, né, sem pensar em ninguém, egoísta, etc, etc, você morreu, não tem nada... Violenta, picareta, corrupta. Isso tudo, e mais algumas coisas. Algumas mais picaretagens. Isso. Aí o cara morre, teve uma vida de nada. E foi para o nada. Mas se tem Deus, ele está no prejuízo. Aí Pascal diz, pelo menos viva uma vida boa. Isso é um conselho bom. Bom, é uma sabedoria de vida. Porque aí você entra nessa questão de querer controlar tudo e não pensa em viver bem. Né? Um grande estoico, Sêneca, diz, os homens se preocupam tanto em viver muito, mas se esquecem de viver bem. Acho isso fantástico, né, essa coisa de viver bem. O que é viver bem? Eu tive uma reflexão sobre isso, mas não tanto nesse sentido. A gente está vivendo um momento da nossa existência que a gente se preocupa tanto em viver tudo que há, né? Tudo que há, mas a gente não se preocupa em viver algo. Entende? O cara quer fazer tudo, mas ele não consegue viver algo. Pô, tem gente que tira foto de tantas coisas que eu fico me perguntando, será que você conseguiu saborear aquele momento porque você tirou 300 mil fotos de coisas e você viveu aquilo? Né? É uma tristeza. Isso é o medo de quê? De não registrar? É o medo de você não mostrar? Ou é realmente também outro medo de perder o controle sobre as ações de pessoas que estão ao seu redor? Porque você precisa mostrar, você precisa dizer, não, eu estive aqui. Poxa, você sabe o que acontece? Eu acho que a melhor máquina fotográfica, a melhor máquina digital é a sua memória, é o que você viveu em seu coração. A gente precisa exercitar um pouco mais isso. Porque um coração cheio de medo, ele não faz esse exercício, né? Eu estava aqui, você falando, eu viajando, pensando numa pessoa que fez uma viagem maravilhosa, tirou tantas fotos, e quando chega da viagem, ela disse, agora eu vou ver por onde eu estive. Terrível isso, né? Ela não curtiu. Terrível. Ela não viveu. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Tem tanta gente com medo de morrer, né? E outro dia falei nisso num vídeo. Vamos perder um pouco mais o medo de morrer e tenha mais medo de não viver. Porque às vezes você... com coerência, com respeito, sabe? Com amor. Com alegria, pô. Alegre-se. Pô, o mundo tá aqui, né? Porque a gente vem aqui, é um sábado de tarde, ali enchendo o saco do Matias. Adriano aqui trabalhando também. E a gente tem uma alegria de estar aqui, né? É um momento de lazer para nós, não é só um trabalho. Não é uma condição servil aqui. E eu acho legal que a gente tenha um pouco desse momento, porque às vezes durante a semana a gente vive momentos com mais obrigação, né? Com mais seriedade. E eu acho que viver isso é importante. Tá? É legal tomar um sorvete, ir pro cinema, fazer uma viagem, mas
Existem outras coisas além. O que deixa feliz não é só a gente fazer isso aqui, se divertir, dar risada. É que a gente passa alguma coisa bacana para alguém. E às vezes alguém está precisando ouvir certas coisas que a gente está dizendo aqui. E eu me sinto bem em fazer esse papel. Me sinto feliz. E isso é você se alegrar, se alegre. Você está vivo, beleza. Pensa tanto na morte que não vive a própria vida. Isso é horrível, né? Ou vive uma vida que não é pensada, não é refletida, que... Sem gozo, né? Sem gozo, sem prazer, né? Sem prazer. Tinha um ditado que eu ouvia muito no mosteiro, que a gente, como religioso, precisava ter cuidado para não viver sem se conhecer e morrer sem se amar. Né? Então é fundamental se conhecer e se amar, e essa dimensão, amar o próximo, etc, essa coisa toda, independente de ter uma vida religião. com mais amor e conhecimento, ela é uma vida com menos medo, né? Com certeza. Queria deixar aqui um grande abraço para todos. É uma felicidade para mim voltar a fazer o programa Canal Neural, nosso 2º ano aqui. A gente está muito feliz. A gente já tem aí pouco mais de 1.000 assinantes, tá? Temos aí pouco mais de 8.000 curtidas. E o bacana de tudo é que a gente precisa deixar algumas recomendações aqui, eu acho legal. Perfeito. Tem um colega nosso que faz o canal também, professor Miguel Dratovski, professor de História. Ele faz um canal bacana. Olha essa história com o professor Miguel. Olha essa história. Muito bom. Recomendo que vocês assistam, porque é um cara conhecedor das coisas. Além de tudo, bem divertido, né? Divertido. De uma forma bem... Uma das pessoas que trabalham a história de forma mais inteligente que eu conheço. Sim. E a gente tem que reconhecer um trabalho de um colega que é feito assim. Né? Sem jabá, sem pagamento. Sem medo de ser feliz também. Sem medo de ser feliz. Porque é importante, né? E assim, um abraço a todos. Mais uma vez agradecemos à Livraria Vozes, que sempre nos acolhe. A Livraria Vozes, gente que está sempre trazendo os melhores livros para a cidade de Salvador e para todos os lugares do Brasil. E é importante que vocês estejam acompanhando o nosso trabalho aqui, porque aqui nosso trabalho é sempre bem valorizado. Um grande abraço, um grande beijo. Ronaldo, mais uma vez, bem-vindo de volta, meu irmão. E um feliz ano novo. Um feliz ano novo. Tchau, tchau, gente.